Bom dia, meu povo. Vou só pegar uma aguinha ali e já volto, tá? Fala, seus bonitinhos. Tudo bem? Bom dia, credo. Tudo em paz? Tudo e você? Tudo. Nath, não desiste de mim. Eu ainda vou jogar Among Us com vocês, tá? Tá bom. O Lucas jogou aquele dia, foi legal. Foi? Legal. Gente, eu tinha anotado aqui sobre. Alguém me pediu para fazer questões da PUCamp, né? Agora que eu vi. Para essa aula eu acabei nem colocando. Na próxima aula eu coloco, tá? Deixa eu ver quantos somos até agora. 14. Tá bom. Bom, gente, muito bom dia para quem está aqui já. Ó, deixa eu ver a minha listinha. A Ana Beatriz, o Diego, a Fernanda, Gabriel, Aline, Henrique, Ian, a Isa, Johan, Kalil, Caiane, Larissa. Parece que eu estou fazendo chamada, né? Duas Larissas, Larissa Andrade Ferreira, a Letícia, a Natália. Tudo bem com vocês, queridos? Espero que vocês estejam aí com a sede do conhecimento hoje, né? Ó, que cachorrinho fofo esse aí. Que vocês estejam tão empolgados quanto eu, porque esse momento é um momento muito importante, né? Eu costumo dizer, gente, que revisão é bom para todo mundo, porque tem dois tipos de aluno em cursinho para mim, né? Ou aquele que estudou, mas está inseguro e acha que precisa revisar, enfim, precisa aprender tudo de novo, né? Esse é o que mais aparece, né? Ou aquele que realmente não aprendeu mesmo, né? Então, assim, é muito difícil você pegar um aluno que tá 100% seguro. Olha, caramba, eu aprendi tudo durante o ano, né? Eu vi uma frase uma vez, nem sei quem falou, então nem posso dizer, mas era algum coordenador de cursinho. E ele falou assim: 100% das pessoas que passam sem saber tudo. Isso é verdade, né, gente? Ninguém sabe exatamente tudo, né? E as pessoas que passam, elas, na verdade, a pessoa comum que passa, ela fica surpresa, né? Porque ela nunca acha que vai passar, né? Sempre tem aquele friozinho na barriga, né?
Mas enfim, a revisão é a hora de vocês diminuírem esse friozinho na barriga, é hora de vocês respirarem um pouquinho, tá? Mas também é hora de meter a mão na massa, tá? Então, toda revisão, gente, na minha opinião, tem que ser realista, beleza? Então, quando a gente faz questões, por exemplo, durante o ano, né? Essas questões que a gente faz em aula, elas são questões mais para que você fixe o conteúdo também, né? Agora, quem tem que desenvolver raciocínio, né, para conseguir fazer questões mais complexas são vocês, né? Por isso que a gente passa aí a tarefa toda semana, eu escolho a dedo aí nos exercícios do, do caderno de exercícios para vocês, quais são os exercícios que eu acho que são relevantes, beleza? Bom dia para quem está entrando agora também, o Thomas, o David, deixa eu ver quem mais aqui, o André. É isso aí, gente. Então vamos começar, sem mais delongas. Então aquele discurso inicial já foi, tá? Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês novamente. Deixa eu só ajeitar aqui para não dar spoiler da aula. Aí. Beleza, vocês devem estar vendo minha telinha aí. Tranquilo. Gente, então, eu fiz um pequeno cronograma aqui, tá? A coisa mais difícil para mim de decidir numa revisão, de montar e tal, é decidir o que eu vou pôr e o que eu vou tirar. É muito difícil isso, cara, porque às vezes você fica com aquele peso na consciência, fica, putz, cara, eu não revisei esse assunto, eu revisei aquele outro, mas é bom a gente dar sempre uma atenção especial para os assuntos que, assim, praticamente sempre vão cair, né? Então, a gente separou aqui 4 da minha frente, que são estequiometria, soluções, termo e eletro, beleza? Inclusive, não coincidentemente, a apostila de revisão de vocês, que é uma apostila só de questões, né? Ela está dividida nesses 4 assuntos. Então, assim, gostei muito do material de revisão do Vetor por causa disso também, cara. Ele vai direto ao ponto, né? Direto nos assuntos que são aí com maior incidência, com certeza, né? Ah, professor, propriedades coligativas também tem uma incidência. Tá, eu posso colocar aqui junto com soluções, tá? Radioatividade. Cara, radioatividade a gente viu anteontem, tá ligado? Tipo, cai bastante, mas a gente já tava vendo isso agora, tal, enfim. Então é legal a gente pegar assuntos aí que tem uma incidência alta e que faz um tempinho que a gente viu também. Beleza? Então ficou assim o cronograma, ó. Até que para que vocês consigam se programar aí quais assuntos vocês querem assistir, quais não, enfim, né? Eu recomendo que vocês assistam todos, né? Então vamos lá, ó. Hoje, dia 26/11, a gente tá aqui, ó, em estequiometria. Bom, a gente sabe que nenhuma prova deixa estequiometria de fora, né? Aí na semana que vem a gente fala sobre soluções, depois termoquímica e lá no dia 17, quando a gente estiver já comendo panetone feito uns loucos, a gente fala sobre eletroquímica, tá bom? Beleza, alguma pergunta nisso, gente? Tranquilo então, né? Então vou começar. Ó, então vamos falar de estequiometria. Gente, a gente resume estequiometria pela própria palavra. Ó, estequiometria, lembra? Estéquio quer dizer elemento, metria, medida. Então a gente vai medir os elementos numa reação, certo? Vai medir quantidades em reação. E aí o que a gente fez, ó?
Primeiro, a gente teve uma aula só disso aqui, ó. Leis ponderais. Então, basicamente, essas duas leis aqui, elas vão ser o maestro, digamos assim, das questões de estequiometria, né? Primeira coisa, depois de uma reação, as massas se conservam. Então, se você tiver uma reação genérica assim, ó, A mais B dando C mais D, a soma das massas desses reagentes aqui, ó, tem que ser a soma das massas desses produtos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Lei das proporções definidas, que é do Proust. Opa, oi. Ô, Ana, eu vou mutar você, tá? Ops. Lei das proporções definidas. Gente, isso aqui basicamente é o seguinte, né? Você tem uma proporção já, que é a proporção estequiométrica, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí você, se você dobrar a quantidade de um, você dobra a quantidade do outro. Se você quintuplicar a quantidade de um, você quintuplica do outro. Se você dividir por 100 uma quantidade, você divide todas as outras por 100 também. Tudo bem? Então, essa é a proporção definida, né? Se você tem dois experimentos, essas massas aqui que você vai obter no experimento 1 e no experimento 2, elas são proporcionais. Tudo bem? Então, se aqui, por exemplo, eu multiplicar por 2, todas elas vão ter que ser multiplicadas por 2. Beleza? Bom, coloquei aqui dessa forma, também é válido matematicamente, né? Ó, as razões são constantes. Beleza? Bom, aí vimos as leis ponderais. E já tem questão. Olha aí, gente. Essa questão é linda, cara. Maravilhosa, maravilhosa. Eu não tirei ela do material, tá? Hoje eu peguei, acho que 3 questões do material e 2 de fora, tá? Então é uma questãozinha só de leis ponderais. Essa é a única dica que eu tenho para falar para vocês. Essa questão você resolve só com leis ponderais. Como que eu vou fazer? Vou dar 5 minutinhos para vocês, tá? A gente tem 5 questões hoje, né? Não dá para ficar, enfim, dando muito mais do que 5 minutos, tá? Ó, então agora são 10h35. Às 10h40 em ponto, eu resolvo, tá bom? Então é hora de vocês meterem a mãozinha na massa aí, verem questões reais, tá? Eu vou desligar até o meu microfone e a minha câmera, tá? Vou mutar e deixar só ficar só no chat. Tudo bem, gente? Então, mutando.
E aí, povo, deu tempo? Essa aqui é mais para aquecer mesmo, né? Vamos lá, vou resolver, tá? Que emoção as pessoas aqui me mandando a resposta certa. Gente, vamos lá, ó. Ele tá falando aqui da amônia, que ela reage com gás carbônico, formando ureia e água. Percebeu que você nem precisa nem saber a fórmula da ureia, do gás carbônico? Não precisa, cara. Olha só. Basicamente você tem isso aqui, ó. Amônia. Vou nem colocar, que é NH3. Beleza? Mais gás carbônico. Vou colocar aqui, ó. Gás carbônico. Dando ureia e água. Beleza? Bom, esse gráfico é meio esquisitinho mesmo, tá? Mas, ó, basicamente ele está perguntando aqui, ó, se eu tiver 270 gramas de amônia, quanto que é a massa de gás carbônico? Então, deixa eu colocar aqui em cima, ó. Para a massa de amônia igual a 270 gramas, eu quero saber a massa de CO2, deixa eu colocar assim. Beleza. Bom, gente, primeira coisa que eu olho nesse gráfico. Ele tem padrões de retas. Quando o gráfico tem padrão reto, você pode fazer a regra de 3. Ponto. Então, por exemplo, se a quantidade de ureia de água fosse uma parábola, aí uma curva logarítmica, alguma coisa assim, você não poderia fazer regra de 3. Agora, como é uma quantidade que ela é variável com uma função de primeiro grau, pode fazer. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ó, minha estratégia foi a seguinte: eu quero primeiro descobrir a quantidade de gás carbônico, porque eu tenho uma relação entre massa de amônia, de água e de ureia. Beleza? E eu vou escolher estrategicamente um ponto. Poderia escolher qualquer ponto? Pode. Com toda certeza. Beleza? Porque todos os pontos aqui têm a mesma proporcionalidade. Lembra da lei de Proust. Mas eu vou pegar aqui estrategicamente este ponto aqui, ó, em que eu tenho 90 gramas de amônia. Professor, por que você pegou esse? Porque 90 é 1/3 de 270. Certo? Bom, beleza. Então vamos lá, ó. Ups. Se eu tenho 90 gramas de amônia, eu tenho aqui, ó, para água, seria mais ou menos aqui, ó. Entre 40 e 80, aqui entre 40 e 60, vai ficar 50. Veja, gente, que não precisa ser exato, tá? Mas aproximadamente. E a diureia, ó, tá aqui um pouquinho acima dos 160. Mas eu vou colocar 160 mesmo. Aproximadamente. 160, quem colocou 170, tá tudo certo. Beleza? Bom, a primeira coisa aqui que dá para eu descobrir é a massa de gás carbônico, né? Por quê? Pelas leis ponderais, a soma dessas duas massas aqui, que é 210, ó, dos dois lados. Opa, peraí, cadê eu? A soma tem que ser 210 dos dois lados, ó, porque do lado direito eu já tenho 210 e aqui também. Então, quanto que tem que ser essa massa de CO2 aqui, gente? Tem que ser aproximadamente 120, certo? Tudo bem? Então, o que eu já sei? Eu já sei que se eu tiver de amônia 90 gramas,
de CO2, eu tenho 120. A pergunta do exercício é, quando eu tiver 270 de amônia, quanto eu tenho de CO2? X. Beleza? A gente espertamente já fez aqui, que aqui é vezes 3, né? Então, aqui também é vezes 3. Esse X dá aproximadamente 360. Olhando ali nas alternativas, sabendo que você tem um gráfico que não é tão preciso, já joga no 350 aqui. E aí, difícil? O que vocês acharam dessa questãozinha? Eu acho ela linda, cara. Aprendam a apreciar questões bem feitas. Muito, muito bem feita essa questão, eu achei. Você vê que é uma questão de estequiometria que você não precisou balancear nada, você não precisou de mol, não precisou de nada, só lei de ponderais. Beleza? Então, tamo aí. Vamos seguir, ó. Aí a gente falou um pouquinho sobre a proporção em mol, né? Então isso aqui é muito, muito importante para você fazer questões de estequiometria. Basicamente, gente, é a mágica da unidade mol. O mol, você pode converter já direto para número de partículas, para massa ou para volume. Então coloquei essa relação aqui, ó. Um mol de qualquer espécie química é sempre o mesmo número de partículas, né? 6 vezes 10 a 23. E aí você vai fazer essa conversão para massa molar. Então dá para você saber a massa desse 1 mol. Ou dá para você saber também o volume no caso de gases. Então vamos lá, ó. Vamos supor que eu tenho essa reação aqui, né? E aí eu tenho esses dados aqui. Aqui são as massas molares e aqui é o volume molar, tá vendo? Beleza, essa constante de Avogadro aqui nem precisa dar, né? Que é o 6 vezes 10 a 23. Bom, quando você olha para a reação, você já consegue ver a proporção em mol. Então aqui, ó, é 1 mol para meio para 1. Beleza? Bom, para transformar para número de partículas, só pensar que 1 mol são 6 vezes 10 a 23. Então, em moléculas, no caso aqui, né, são todas substâncias moleculares. Você tem aqui, ó, 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Meio mol, você multiplica esse número de moléculas por meio. Ah, professor, e se for 3 mol, multiplica por 3. Beleza? Bom, e aí para massa? Aí a massa a gente usa as massas molares. Olha só. Não é 64 gramas por mol aqui para o SO2? Então, 1 mol de SO2 vai pesar 64 gramas. Meio mol de O2 vai pesar meio vezes a massa molar. E aqui meio, 1 mol, né, de SO3 é a massa molar, 1 mol mesmo. Beleza? Lembrando que nessa hora você tem que lembrar da lei de Lavoisier, que as massas se conservam, tá? Se não der a mesma massa, a somatória da massa do lado esquerdo e do lado direito, nos reagentes nos produtos, você fez conta errada. Então, ó, lembra disso aqui na hora de fazer uma, digamos assim, uma prova real. Né? Prova real que fala na matemática, né? Beleza. E volume? Aí você pega o volume só para quem é gás. No caso aqui, todos são gases, tá? Então, posso colocar, ó. Se é 25 litros por mol nesta condição, então cada mol 25 litros. Beleza? Meio mol, meia vezes 25 litros. Observe que o volume não se conserva como a massa, tá? Beleza. Aí, cálculo simples de estequiometria. Basicamente, o que a gente vai fazer? Ó. Então, peguei aqui a mesma reação do slide passado. E eu quero saber, ó, qual o volume de gás oxigênio. Então, eu quero saber o V de O2. Eu sempre identifico dessa maneira. Para reagir com 3,2 gramas de SO2. Então, isso aqui, ó, é a massa de SO2. Beleza? Então, vamos lá, ó. O que a gente faz? Primeiro, eu quero ver quem é o pedido e quem é o dado. Lembra disso? Então, sempre é uma comparação de quantidades, não é? Então, se eu tiver aqui, ó, aqui é 3,2, tá? 3,2 gramas desse daqui, quanto que eu vou ter de
O2. Tem que te dar também as massas molares ou te dar pelo menos a tabela periódica. Então, o dado é a massa de SO2 e o pedido é o volume de O2. Beleza? Então, aí a gente já destaca esses dois aqui. O SO3 você manda ele para o espaço, ele não importa, tá? E aí você vai fazendo o passo a passo. Primeiro, você faz a proporção em mol, que já está estampada na sua cara com a reação balanceada. Olha, se você me fizer reação não balanceada, eu te mato. É isso mesmo. Ó, essa daqui, a quantidade dada, está em massa, então eu vou passar para massa. 1 mol são quantos gramas de SO2? Ó, 64. Beleza? Meio mol de O2. Ah, eu vou colocar para massa também? Não, eu coloco direto aqui para volume, ó. Beleza? Então, o volume molar, no caso, é 25 litros por mol. Então, meio, por causa de meio mol, vezes 25 litros. Aqui é a primeira linha da sua regra de 3. É a proporção. Beleza? A segunda linha, você vai colocar o dado e o pedido você põe uma incógnita. Beleza? Montou a regrinha de 3, faz um tchuk-tchuk ali, vai multiplicar em cruz. Dá uma olhada antes se não é uma proporção óbvia, tá? Aqui, por exemplo, ó, de 64 para 3,2 é dividido por 20, né? Então, divide por 2 e depois divide por 10. Beleza? Também daria para você visualizar dessa maneira. Essa conta aqui deu 0,625. Tranquilo, gente? Então, essa é a estequiometria simples. Vou pegar uma questãozinha agora de estequiometria simples, que não é tão simples assim, mas dá para a gente praticar legal. É a primeira mesmo do material de vocês. Beleza? É uma questão aí que tem um pouquinho de interdisciplinaridade na FUVEST. Ele fala um pouquinho de física também, né? Porque ele está falando de velocidade. Beleza? Então, você tem que mandar aí quantos quilômetros vai andar, enfim, né? 5 horas de viagem. Então, tem uma relaçãozinha aí com a física. Tá bom? De novo, eu vou desligar a câmera rapidinho, tá? Vou desligar também o microfone, silêncio total. Só falem pelo chat comigo, tá bom? Segura aí.
Vamos lá, gente. Vou resolver, tá? Recebi algumas respostinhas aqui. Gente, olha só como o vestibular é sacana, né? Ele te induz ao erro, né? Então, muita gente chegou nas respostas aqui, na resposta E ou na resposta A, né? Vou admitir, eu mesmo cheguei na resposta A. A resposta aqui é B, tá? Porque são vários processos que você precisa fazer. Se você não faz com atenção um dos processos, você acaba sendo induzido ao erro, né? Aqui, por exemplo, na E, se você fizesse a conta da densidade errada, você chegava na E. Se você esquecesse de balancear a reação, aqui você chegava na A. Então, muito cuidado, tá, gente? A primeira coisa que eu quero saber, ó, eu quero saber quanto que eu andei. Então, ó, primeiro, então a distância. Não vou precisar fazer velocidade igual a distância sobre o tempo. Não, nem preciso, ó. 60 km por hora vezes 5 horas. Isso aqui eu andei 300 km, certo? Então, primeiro passo. Segundo passo, eu consumo 10 km por litro. Então, ó, quer dizer, o volume de etanol. Se é 10 km por litro, eu vou pegar esse 300, vou dividir por 10. Isso aqui vai dar 30 litros. Beleza? Terceiro passo. Agora eu quero saber a massa de etanol. Como que eu vou fazer a massa? Pela densidade. Beleza? A densidade é 0,8 quilogramas por litro. Cuidado com isso aqui, tá? Com as unidades e tudo mais. Então, a massa eu quero saber e o volume é 30 litros. Aqui, muita gente fez isso aqui, ó. Na hora de trocar aqui, o que fez? Acabou dividindo 30 por 0,8. E aí, 30 dividido por 0,8 dá um valor maior do que 30, né? Cuidado, gente, ó. Se a densidade é menor do que 1, vai dar um valor menor do que 30 aqui, né? Essa massa aqui, ó, dá 24 quilogramas. Cuidado que é em quilo, tá? Já vou passar para grama. 24 mil. Beleza? Quarto passo, agora que vem a estequiometria. 3 passos para você se preparar para a estéquio. Então, você tem o etanol, C2H5OH. Combustão, reage com O2, dando, CO2 e água. Vou apagar essa seta feia aqui que eu fiz. Não balanceou, já se ferrou, né? Então, aqui, ó, 2, certo? Aqui, 3, porque são 6 hidrogênios. Balanceando aqui vai dar 3. Ah, professor, nem precisava fazer, era só saber que aqui, ó, como eu estou comparando o etanol com o CO2, é 1 para 2. Tá, tudo bem, não precisava mesmo. Quem é o dado, quem é o pedido? Ó, dado é a quantidade de etanol e o pedido é o volume de CO2. Então vamos lá, eu vou passar esse aqui para massa e esse aqui eu vou passar para volume. A massa de 1 mol de etanol, 46 gramas. O volume de 2 mols de CO2, 2 vezes o volume molar. Eu coloco assim, ó, 2 vezes 25. Ah, professor, eu já pus 50 direto. Pode pôr, sem problema. Agora, eu tenho 24 mil gramas aqui. Certo? Cuidado para não colocar só 24, vai dar merda. E aqui você tem o volume de oxigênio, que é o que eu quero no final. Esse volume de O2 aqui vai dar aproximadamente 26 litros. Veja que se você esquecesse desse 2 aqui, ó, ia dar 13. Beleza? Esse 30 e esse 33 aqui, nem sei qual que é o erro que ele induziu você aqui.
Mas esse 41 aqui, o E, que muita gente acabou respondendo, era na hora da densidade. Então, muita atenção em todos os passos, tá, gente? Beleza? Tem gente aqui no chat falando, ó. Estão me perguntando, faz com massa? Como assim? Não entendi. Ah, tá. A pessoa aqui está me perguntando, ela primeiro fez com a massa de CO2 e depois converteu para volume, é isso? Ah, tá. Putz, aí também não dá certo, né? Então, pois é. Então veio, gente, vários errinhos aí que podem aparecer durante os processos, já que são 4 processos diferentes. Veja, gente, se são 4 processos diferentes, é uma questão de nível difícil, tá? 3 processos ou mais já é considerado difícil, é uma questão que você vai demorar para fazer, tal. Então, fiquem tranquilos, tá? Beleza? Bom, então, vamos passar aqui. Deixa eu ver que horas são. 11h10, beleza. Bom, gente, ó. Aí, a gente tem os casos específicos. Quais são os casos específicos que aparecem mais? Ah, gente, pode aparecer alguma bizarrice no meio da prova aí, pode, mas os casos que mais aparecem são rendimento, impureza no reagente ou. Como é que fala? Reagente em excesso. São os 3, tá? Os casos clássicos. Rendimento, basicamente, gente, é você trazer para a realidade, né? Por quê? Porque na prática não rende esse 100% que é o que você está prevendo aí nas questões de estequiometria simples, né? Então, eu costumo brincar que é a expectativa versus realidade, né? Então, você está esperando lá 100 gramas de produto. Não vai produzir 100 gramas, cara. Vai produzir no máximo 90 e pouquinho. Você entendeu? É igual você indo no Mac lá, querendo comer o lanche do Mac, achando que é aquela coisa da propaganda, né? O que pode desencadear isso, né? Você pode ter reações indesejáveis. Então, você consome reagente com outras reações. As reações podem ser reversíveis, você pode ter perda e tudo mais. Então, o esperado, gente, é o mundo ideal, né? A expectativa, que é o mundo ideal, é um privilégio ver daqui, né? Do Aladim. Então, isso aqui é 100% de rendimento. Agora, vamos trazer para o mundo real, né? Vamos para a realidade. Você tem um rendimento aqui que é a quantidade efetiva. Beleza? Geralmente vai ter dado para você isso aqui em porcentagem. Então, tem uma questãozinha. Também vou dar 5 minutinhos para vocês. Beleza? Essa questão, gente, ela também tem reações consecutivas, tá? Então, caprichem nela aí, é a questão 7 do material de vocês. Vou mutar e vou tirar o microfone de novo, tá?
Povo, vou fazer, tá? Senão não dá tempo da última aí. Já são 11h24 aqui no meu relógio. Vamos lá, gente. Ó, essa questão é aquela questão que assusta, cara. Ela assusta. Porque você vê um texto muito grande, e você fala, putz, cara, deve ter muitos processos para fazer. As contas devem ser complicadas. Não, não é nada, cara. Ó, primeiro, eu vou lá para o final, tá? Para o final da questão, ó. Rendimento de 90%, não esquece isso. Certo? E ele quer saber a massa de gesso. O gesso, gente, para quem conseguiu entender aqui o texto, ele é o sulfato de cálcio, ó, é o CaSO4, é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então eu quero saber a massa de CaSO4. Esse aqui é o meu pedido, certo? Aí você fica procurando quem é o dado, né? Então quem que é o dado? Ó, cuidado, é por mol de gás retido. Quem é o gás que ele está precisando reter, gente? É esse aqui, ó. Beleza? Então, ó, sendo que o dado é 1 mol de SO2. Isso aqui é o dado. Beleza? Bom, vocês veem que são reações consecutivas, né? Beleza? Elas não estão aqui, ó, o SO2 e o sulfato de cálcio, eles não estão na mesma equação. Então, o que você vai fazer? Você vai somar as duas etapas. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Etapa 1. Carbonato de cálcio mais SO2, dando... Aqui é sulfito de cálcio, né? Mais CO2. E a de baixo, ó. 2 de sulfito de cálcio mais O2, dando 2 sulfato de cálcio. Primeira coisa que eu vejo, quem é o produto que vira reagente, né? Então é esse cara aqui, ó. Se aqui tá 1 e aqui tá 2, eu preciso multiplicar essa equação aqui por 2. Então o que eu vou fazer, ó, vou jogar todos os coeficientes aqui 2 agora. 2, 2, 2 e 2. Quando eu faço isso, dá para cortar esse com esse, ó. E aí eu somo. Então, ó, somando vai ficar assim, ó. 2KCO3, famoso KCO3, mais 2 de SO2, mais O2, certo? Todo mundo que está na esquerda, dando 2 de CaSO4, mais 2 de CO2. Então, ó, quem é que eu estou comparando? Eu estou comparando esse aqui, ó. Esse aqui é o dado e esse é o pedido. Então, a relação é de 2 mol para 2 mol. Ou 1 para 1, né, gente? 1 para 1. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. 1 mol desse cara aqui, que já está nessa quantidade aqui, ó. Já está em 1 mol, não precisa fazer conversão nenhuma. É 1 mol desse outro, só que eu quero em massa. Então, o que eu vou fazer? Ó, a massa molar do CaSO4. Você vai pegar o cálcio uma vez, vai pegar o enxofre uma vez e vai pegar 4 vezes a massa do oxigênio. Isso aqui vai dar, gente, 136 gramas por mol. Então, isso aqui dá 136 gramas. Ah, professor, ó, coloquei a D aqui. Cuidado, esqueceu do rendimento. Isso aqui eu preciso fazer vezes 90%, que é o rendimento. Isso aqui vai dar 122 gramas, aproximadamente. Fiquei surpreso que ninguém esqueceu do rendimento aqui no chat. Teve gente que fez, por exemplo, que deu a E aqui. Quando que daria a E? Veja que a E é o dobro da C. Então, isso quer dizer, se você fizesse 2 para 2 aqui, e não se atentasse que era para 1 mol, você acabava fazendo para 2 mols de gás, né? E aí você ia obter 245, que é o dobro de 122, né?
aproximadamente. Se você pegasse, ao invés do CaSO4, você pegasse o CaSO3, se você não entendesse direito que o gesso é o sulfato e não o sulfito, ia dar B. Se você pegasse metade de 122, ia dar aproximadamente aqui 64. Então, muito cuidado. Beleza, gente? Bom, eu tenho aí ainda 10 minutos, é isso? Tem. Professor, Diga, Henrique. só tirar uma dúvida, você pode voltar? Esse por mol de gás retido, é que eu não tinha pegado, que tipo, é aquele reagente, o SO2 com o gesso, né? Tipo, você pode explicar de novo essa parte, por favor? Tá, você tinha pego qual substância para comparar com o gesso, Henrique? Eu tinha pego... eu fiz... É que na real, eu nem juntei as equações, eu fiz só com a segunda, eu fiz errado mesmo. Ah, tá. Provavelmente você usou aqui o oxigênio, né? Isso. É uma questão da interpretação aqui mesmo da questão, tá, Henrique? Ó, porque ele está falando, a questão inteira ela gira em torno da captação do gás SO2, ó, porque tá vendo, ó? Ó, grandes fontes de emissão de gás dióxido de enxofre, ó, dióxido de enxofre, são as indústrias de extração de cobre e níquel. E ele está falando, ó, que você quer evitar a liberação do óxido. Qual que é o óxido aqui? É esse cara, tá vendo? Beleza? Óxidos, lembrando, né? São substâncias aí que são com dois elementos, né? Um deles sendo o oxigênio, né? O mais eletronegativo dele sendo o oxigênio. Então, ele está falando do óxido desde o começo aqui, tá, Henrique? Ele está falando, ó, que você tem que tirar isso aqui, ó, por causa que isso aqui forma chuva ácida, né? Inclusive, ó, observação. SO2 reagindo com água, vapor de água, dá H2SO3, é um ácido, né? Então, isso aqui é a formação de chuva ácida, né? E aí ele está querendo reter esse gás. Beleza? Então, muito cuidado, Henrique. Ó, quando ele te dá duas reações, cara, assim, é muito raro que você não use as duas. Tudo bem? Então, cuidado, tá? Na interpretação mesmo. Essa questão ela era ruim de interpretar. De verdade, porque é um textão muito grande, cara. Se você for ver aí, é uma questão de estequiometria só somando equações, né? Só que ele dá toda uma história, enfim. Ruim por causa disso. Beleza? Bom, temos o outro caso aqui, que é de impureza nos reagentes. Quer dizer, somente uma parte da matéria-prima é reagente. O caso clássico é minério, tá? O cara vai falar, tem tanto de bauxita. Tá, bauxita não é 100% óxido de alumínio. Tipo, aí ele vai falar lá, é 80% pura. Você vai pegar só 80% dessa massa de bauxita, tá? O resto não participa da reação. Coloquei aqui uma figurinha para que você entenda. Beleza? Bom, então o que você faz? Geralmente, ó, gente, isso é uma coisa para vocês se atentarem. Geralmente a questão é feita de uma forma para você fazer. Se for rendimento, você faz só no final a conta. Se for impureza nos reagentes, você pega já a primeira coisa que você faz é fazer a porcentagem de pureza. Tudo bem? E pegar só o que é efetivamente reagente. Ah, professor, se eu fizer no final vai dar certo? Vai, mas assim, não é muito recomendável, porque a conta não vai ficar muito boa. Beleza? Ela é feita, a questão é feita para você fazer nessa ordem, tá? Beleza. Eu tinha pegado mais uma questão aqui, ó. Mas na verdade eu acabei percebendo aqui depois que ela é só de rendimento, tá? Ela não é de impureza, né? Então eu vou pular ela, tá? Eu vou deixar ela aqui como um extra para vocês. Eu não peguei ela do material, tá? Eu peguei ela porque eu gosto dessa questão. Vou deixar ela como extra porque aí, ó, nos últimos 10 minutos que nos faltam, a gente faz a questão de reagente em excesso. Então, reagente em excesso, gente, ó, dica. Quando você tem duas quantidades dadas, lembra que eu estava fazendo até agora um dado e um pedido? Se você tem dois dados, desconfia que um deles pode estar em excesso.
Então, o que é o excesso? É o reagente que sobra. Então, tem um que tem a mais da nossa proporção estequiométrica. Então, vamos supor, eu tenho lá na proporção estequiométrica que 40 gramas desse reage com, sei lá, 10 gramas desse. Só que ao invés de 40 e 10 certinho, eu tenho 40 e 30, vai. Isso quer dizer que 40 reage com 10 desse e sobra 20. Tudo bem? Então, o reagente em excesso é o que sobra. Beleza? E o reagente limitante é o consumido por completo. Observação. O reagente limitante que vai dar a quantidade de produto. Por quê? Porque quando o reagente limitante acaba, para a reação. Beleza? Bom, aí tem uma questãozinha aqui, ó. Do Enem de 2016. E aí tá para vocês de novo, tá? Então vamos que vamos, gente. Desligando a câmera e o microfone de novo. Tô no chat. Se eu esquecer de responder você no chat, manda de novo, tá? Que, meu, às vezes é tipo 15 mensagens, aí eu vou respondendo uma por uma. Então, desligando a câmera aqui.
Vamos lá, queridíssimos. Já estou passando do tempo aí, né? Beleza, parabéns aos que acertaram aí. A grande maioria de vocês aí conseguiu acertar. Deixa eu ver, só tem mais uma pessoa me pedindo dúvida aqui. Tá. Beleza, isso eu entendi. Vou resolver aqui, tá? Para não passar muito tempo. Vamos lá, gente, ó. Primeiro, a primeira coisa que te causa estranheza é essa fórmula aqui, né? Mas, gente, fica tranquilo, tá? É só você seguir aí o que tá na fórmula para depois conseguir a resposta da questão. Olha só. Então ele está falando aqui, ó, que você tem esse R aqui, que é o rendimento molar, que provavelmente você nunca tinha ouvido falar, que é o número de mols do produto, ó, lembra, tá? N é número de mols. Beleza? Dividido pelo do reagente limitante. Opa! Vendo aqui, você já sabe que tem reagente limitante e reagente em excesso, né? Você tem que descobrir quem é o limitante. Beleza? Bom, aí ele está falando assim, ó, blá, 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 o metanol, então, ó, esse aqui é metanol. Tinha que saber um pouquinho de orgânica, né? Ó. Obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio. Então, esse aqui é o hidróxido e esse aqui é o brometo de metila, né? Bromo com um grupo metil, né? Beleza. As massas molares são, e ele está te dando 3 dados, olha só. Ó. Ele te deu a massa de metanol, que é 32 gramas, é um produto, certo? Ele te deu a massa de brometo de metila, que é 142,5, e ele te deu a massa de hidróxido de sódio. Veja, esses daqui, ó, são reagentes. O produto você vai usar só depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses dois aí, essas duas massas, para ver quem é o limitante. Então, como a proporção está 1 mol para 1, então, ó, CH3BR e NaOH. A proporção é 1 mol para 1 mol. Só que ele está dando em massa, então o que eu vou fazer? Massas molares. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Bom, gente, vocês sabem que isso aqui é só somar, já vou dar direto, tá? Ó. Do CH3BR dá 95 gramas mol. Do NaOH dá 40. E do metanol CH3OH dá 32 gramas mol. Então aqui, ó, é 95 gramas para cada 40. Beleza, essa é a primeira parte aqui. Bom, o que você faz agora? Para descobrir qual que é o reagente limitante, você testa. Então você escolhe. Ou você coloca o valor dado aqui e obtém esse outro valor aqui para comparar, ou você coloca aqui o valor de massa de NaOH e compara. Eu vou escolher aqui 80 gramas, porque eu já sei que é vezes 2, ó, tá vendo? Então, este M aqui, ó, esta massa, ela seria o dobro de 95. O dobro de 95 daria 190, é isso? Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar esse 190 com esse 142,5, ó. Então, qual que é essa informação? Essa informação é, para reagir com 80 gramas de NaOH, eu precisaria de 190 de brometo de metila. Só que eu não tenho 190. Eu tenho 142,5. 142,5 é um valor menor. Então está faltando. Então esse aqui é o limitante. Ah, professor.
Então é assim que eu vejo quem é o limitante, que é o excesso. Eu testo, eu tenho 2 dados, não tenho? Coloca um só, vê quanto que dá do outro, compara, vê se está sobrando ou se está faltando. No caso aqui está faltando, então é o limitante. Se tiver sobrando, é o excesso. Beleza? Então esse aqui é o limitante. Tudo isso para descobrir que o CH3BR é o limitante e o NaOH, aliás, desculpa, e o metanol é o produto. Então aqui em cima, ó, o que eu quero? Eu quero o N de metanol dividido pelo N de CH3BR. Beleza? Vezes 100. Tudo bem? Então, ó, quanto que vai dar esse R aqui, ó? 142,5, gente, é 1,5 mol. Não sei se vocês conseguiram reparar isso aqui. Então, é 1,5 mol do reagente limitante embaixo. E aqui, 32 gramas, ó, isso aqui é 1 mol. Não é 32 gramas por mol, ó. Então, aqui é 1. 1 dividido por 1,5 vezes 100, para dar em porcentagem. Esse R aqui, gente, vai dar 66%. Temos a alternativa D. Gente, passei muito do tempo, né? Desculpa. Mas é isso por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a revisãozinha aí, que vocês tenham ativado a mente, ativado o cérebro, tá bom? Esse era o meu objetivo principal aqui hoje, que vocês lembrassem de tudo que a gente falou, que vocês conseguissem fazer as questões, pelo que eu vi, muita gente aí conseguindo fazer. O principal é que vocês consigam desenvolver o raciocínio, tá, gente? Claro, vai ter erro no meio. Então, por exemplo, esqueci aqui de multiplicar por 2. Putz, na hora de fazer a densidade, errei ali, ao invés de multiplicar, dividir. Cara, isso faz parte do processo. O erro faz parte do aprendizado. Tá bom, gente? Então, espero que vocês não repitam os erros. Beleza, gente? Diga. Pode voltar rapidinho? Eu fiquei com uma dúvida nesse último. Volta, Henrique. É o Henrique, né, que tá falando? Isso. Fala aí, maninho. Eu não entendi tipo, 142,5 gramas equivale a 1 mol e meio, porque, tipo, Tá. Ó, isso aí eu não entendi. é que eu fiz aqui direto essa conta, tá? Ó, 95 gramas é 1 mol, né? De CH3BR. Certo? Se eu pego 142,5, ó, é 95 mais metade de 45. Então, isso aqui é vezes 1,5. Esses raciocínios, assim, rápidos, é bom da gente lembrar que geralmente é uma multiplicação mais facinho, entendeu? Então, isso aqui é 1,5 mol. Tudo bem, Henrique? Tá. Beleza. Beleza? Tem mais gente aqui no chat. Só galera me agradecendo. Boa semana para vocês, então, gente. Valeu por tudo. Estou muito orgulhoso do desempenho de vocês, tá, gente? Obrigado aí pela interação de vocês. Eu tava ficando louco aqui no chat, de tanta gente falando. Então é isso, gente. Valeu, boa semana. Na semana que vem a gente vai falar sobre soluções, tá? Beijão. Valeu, professor. Boa semana. Valeu, tchau, tchau.